Saudações, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Conteúdo da aula: Direitos Humanos, que é o assunto que faz referência ao capítulo 18 do livro didático de vocês. A importância de estudar esse assunto, fora a questão de cair em alguma avaliação externa, como Enem, ou vestibulares ou afins, está também na própria compreensão do que são esses direitos humanos, suas origens, suas características e, sobretudo, seus fundamentos. Nesse aspecto, nós vamos estudar algumas noções como cidadania e liberdade. O conteúdo se inicia na página 242, página 243, onde nós temos o primeiro tópico, entre a vigência e a eficácia, que vai discutir justamente a questão da Declaração Universal dos Direitos Humanos e seus 30 artigos, que foram criados em 1948, sendo profundamente influenciado por todos os horrores da Segunda Guerra, mais precisamente o Holocausto nazista, a perseguição feita aos judeus. Entretanto, é interessante você pensar o seguinte, que quando a gente fala de direitos humanos, a consciência comum, acaba tratando os direitos humanos como sendo direitos de bandidos. Quem nunca escutou um pai, um tio ou um vizinho, ou mesmo você já falou quando passa aquelas reportagens sobre presidiários, sobre bandidos que têm que respeitar os direitos deles. Eu sei que isso é muito complicado. É muito complicado você falar sobre direitos humanos para um pai que teve o filho assassinado em um latrocínio, É muito complicado. Entretanto, as pessoas, vocês e as pessoas de uma maneira geral, têm que entender o seguinte: os direitos humanos não são direitos de bandido como às vezes a mídia sensacionalista trata. Isso é um vislumbre hipócrita. Os direitos humanos, eles estão ele é basicamente uma das raízes de todo o fundamento da democracia ocidental. A concepção de direitos, a concepção de liberdades. Só que isso acaba ficando, infelizmente, muito em evidência quando nós temos esses problemas com relação aos bandidos, que têm seus direitos humanos ofendidos, e você tem aqueles defensores como a OAB, que vai buscar que esses direitos não sejam burlados. Acaba passando a ideia de que somente aqueles bandidos têm direito. Mas, coloca uma coisa na cabeça de vocês: todos têm direito. Uma vez que o direito humano, como o nome mesmo fala, ele é voltado para o ser humano. E como ele, valendo lembrar, ele é justamente voltado para o gênero humano, ninguém que pertence ao gênero humano pode ser excluído da noção de humanidade. Seria extremamente arrogante, nós nos considerarmos superiores a alguns. É verdade, pessoal, que o respeito que você tem com relação ao ser humano acaba sendo bastante abalado ou mesmo extinto quando aquele outro ser humano cometeu um crime hediondo, por exemplo, como um estupro, um assassinato. Entretanto, infelizmente ou felizmente, a escolha que esse indivíduo faz não diminui a sua condição como ser humano. Vocês estão entendendo? Infelizmente ou felizmente, é justamente essa condição de ser humano que permite a ele tomar determinadas escolhas, sejam elas escolhas reprováveis ou escolhas louváveis. Verdade, entretanto, que quando a gente fala dessas questões de direitos humanos, acaba a gente se metendo em algumas coisinhas um pouco complicadas. Por que eu estou dizendo isso? Porque essas questões que remetem ao tema dos direitos humanos, quando trata, tá certo? Quando se baseia no princípio de que cada pessoa é única e insubstituível, conclui-se o quê? Que todos são iguais e dignos de respeito.
Aí você pode me dizer, Lindenberg, o que tem de complicado em considerar que todos os seres humanos são únicos, insubstituíveis, iguais e dignos de respeito? Porque simplesmente quando eu admito que todos são igualmente cidadãos e que o exercício da tolerância, prestando atenção, o que é ter tolerância? É a aceitação das diferenças, você acaba incidindo em um problema, que é basicamente o quê? Aceitar, reconhecer também aquilo que é intolerável. É você como um ser humano único, que reconhece a liberdade, tratar as mulheres iguais, não agir de forma preconceituosa, acabar tendo que aceitar um outro ser humano que tem como sua característica particular, defender tortura, defender a submissão da mulher e assim por diante. Vocês estão entendendo o que é complicado que eu falei para vocês? Por isso que tratar direitos humanos, a gente não pode simplesmente resumir em direito de bandido ou de não bandido. É algo muito mais complexo. Agora, a gente vai para a página seguinte. A página 246 no lado A, tá bem? Seguinte, nós temos o tópico 2, direitos humanos no cotidiano. Quando a gente fala da questão dos direitos humanos e quando a gente fala da violação desses direitos, acaba sendo muito comum as pessoas que vão fazer um julgamento sem utilizar profundamente a razão, associar a violação dos direitos humanos a uma ação de criminosos. Entretanto, acaba sendo curioso, mas no sentido negativo, que boa parte dos direitos humanos que são burlados, que são violados, são feitos por instituições e pessoas que deveriam lutar por tais direitos. Como assim? Nós temos governos que burlam os direitos humanos, nós temos pais, nós temos tios, nós temos professores. Você pode muito bem estar na internet e ter seu direito como ser humano violado. O que eu estou querendo dizer com isso? Que quem viola os direitos humanos não é simplesmente um grupo de criminoso ou infrator, não. Qualquer um, seja instituição ou seja pessoa jurídica, seja uma pessoa ou pessoa física, podem sim incorrer na violação dos direitos humanos de outras pessoas ou ter seus próprios direitos humanos também violados. Um bom exemplo disso é trabalhado na psicologia, quando eles lidam uma coisinha chamada de síndrome do pequeno poder, que está até aí marcado no lado A, no segundo parágrafo. O que é essa síndrome do pequeno poder? É quando um indivíduo que tem em algum nível poder sobre pessoas mais fracas tendem a exorbitar da autoridade que ele já tem. Como assim? É a pessoa que tem um pouquinho de poder achar que tem muito poder e vai agir em cima disso. Ficou confuso? Vou dar um exemplo para vocês. Imagine, por exemplo, uma mulher que não trabalha e ela vive para cuidar dos filhos. Ela e os filhos são sustentados pelo marido. Esse marido ele tem poder sobre ela. Tem o poder econômico, já que é ele que sustenta ela e a família. Vocês estão entendendo? Então esse cara tende a exorbitar esse poder que ele tem. Achar que por sustentar ela, pode mandar em tudo, mandar em que ela veste, para onde ela vai, com quem ela fala e assim por diante. Que na verdade é uma situação que ocorre, infelizmente, de maneira bastante corriqueira. E essa síndrome do pequeno poder, pessoal, não vai ocorrer somente entre marido, esposa, esposa e marido, não. Ocorre entre irmãos, pais e filhos, vizinhos, colegas de sala. Repetindo, aquela pessoa que percebe que tem um pouquinho de poder sobre outras pessoas, ela tende a o quê? A exorbitar, a amplificar esse poder que ela já tem. Isso você percebe em todas essas áreas, tá bem? Não é só na relação entre marido, esposa e assim por diante. Não. Outro aspecto que
essa síndrome do pequeno poder vai estar também extremamente ligada é o quê? É a questão de uma coisinha que o pessoal também chama de efeito manada. É simplesmente você ir com a onda. É aquele caso da pessoa que vê um bandido sendo lixado, por exemplo, sendo espancado, ele não sabe nem o porquê, o motivo, não sabe nem se aquele cara que foi acusado de forma justa mesmo, e ele não quer saber de nada disso, ele não faz nenhum desses exames racionais, ele só entra na porrada dando voador e assim por diante. E isso acaba, obviamente, sendo extremamente perigoso, porque você acaba se tornando massa de manobra de uma pessoa ou de um grupo. A gente percebe isso bastante na história, por exemplo, quando a gente analisa a situação dos alemães durante o governo de Hitler. É curioso que hoje em dia, por exemplo, se você discute, e até mesmo alguns teóricos, alguns estudiosos como Hannah Arendt, fez uma pesquisa sobre isso, em que os alemães eles disseram que eles não eram racistas, que eles não eram preconceituosos, que eles não eram nazistas. Entretanto, ela adquiriu documentos e fontes que provavam o quê? Que quando os judeus, naqueles trens de carga, paravam em determinada estação na cidade, a população ia para essa estação e cuspia que só nesses judeus. Vocês estão entendendo? É a questão da identificação cega com um grupo. O efeito manada é basicamente essa identificação cega com um grupo, com um coletivo. Isso é extremamente perigoso, porque essa identificação cega te transforma em uma ferramenta, em uma arma para esse grupo, que é dominado por uma pessoa ou por uma elitezinha ali. Ok? Agora a gente vai para a página 247. Nós vamos trabalhar a ideia de justiça. Tem algumas coisas que não estão no livro aí de vocês, pelo menos não nessa parte, mas eu já trabalhei isso com vocês em outro vídeo. Relembrem aquele vídeo que eu comentei com vocês sobre as 3 almas, que era a teoria de Platão, alma concupiscente, colérica, racional, que eu falava justamente da questão da alma de bronze, da alma de prata e da alma de ouro. É justamente nesse vídeo. Mas vou relembrar algumas coisinhas, tá bem? Primeiro, a noção de justiça, gente, se a gente for voltar um pouquinho para os gregos, ela estava extremamente ligada à comunidade. E sendo para os gregos a finalidade da política, garantir a justiça nessa comunidade. Repetindo, para os gregos, a justiça estava intimamente ligada à comunidade, sendo finalidade da política garantir essa justiça. Entretanto, o que é essa justiça? Logo de início, pessoal, a noção de justiça dos gregos ela foi elaborada em termos místicos, estando ligado a deuses e entidades sobrenaturais, como se fosse a justiça uma espécie de lei divina, tá bem? Quem gosta de mitologia aí relembra das fúrias, que o Hades mandava quando alguém cometia um crime muito hediondo, e essas fúrias ficavam lá atormentando o cara até o cara se matar e ele ir para o Tártaro e assim por diante. Pois bem, a justiça nesse ponto aí estava intimamente ligada com o aspecto divino, com o aspecto mitológico. Com o passar do tempo, a ideia de justiça passou a ser não necessariamente esse aspecto divino, mas passou a ser visto sobre a ótica de uma ordem natural. Como assim? Justo passou a ser aquela pessoa que segue a ordem natural, que respeita a lei natural. Aí você vai me perguntar, que lei natural é essa? Que ordem natural é essa? Aí vai acabar sendo uma convenção social. Como assim? É justamente o que a sociedade vai definir como natural ou como ordem natural ou como lei natural, tá bem? Repetindo, para os gregos a ideia de justiça inicial ela era mitológica,
Com o passar do tempo, a ideia de justiça ficou associada a seguir ordens natural e respeitar lei natural, sendo essa ordem natural e essa lei natural fruto de convenções sociais, tá bem? Mas aí entra uma coisa bem interessante. A ideia de justiça e a ideia de lei são naturais ou convencionais? Naturais quer dizer de origem natural, algo que não é criado pelo homem, no máximo é observado e manipulado por ele. Convencional é aquilo que é criado pela sociedade, mediante acordos internos a essa sociedade, os acordos feitos entre os grupos. Então, justiça e lei, ela é convencional ou natural? O grupo que defendia que a ideia de justiça e de lei eram convencionais eram os sofistas. Já, por exemplo, quem vai defender que a justiça e a lei é algo natural é Platão e Aristóteles. Vale lembrar que a gente já comentou isso em vídeo passado, por isso que eu vou apenas comentar de uma maneira um pouco mais superficial. Pois bem, para os sofistas, a justiça é o consenso quanto às leis. Como assim? É o consenso, o acordo para a criação das leis e para se seguir estas leis e para se criar consciência no indivíduo de que essas leis são necessárias para o real e o bom funcionamento da sociedade. Tá bem? Repetindo, para os sofistas, a justiça é o consenso quanto às leis. E a finalidade da política vai ser justamente criar e preservar esse consenso. Tá bem? E aí vem uma coisa interessante. O consenso é uma convenção social, é fruto de um acordo social. Se é fruto de um acordo social, então, com certeza, quando a sociedade muda, esse acordo também vai mudar. Então, nesse aspecto, a justiça também não vai ser só criar e preservar o consenso quanto ao uso das leis. Ela terá como função também permitir que haja mudança nesse consenso sem destruir a comunidade política. E como é que há essa mudança de consenso sem destruir a comunidade política? Por meio do diálogo e do confronto de ideias diferentes. Os grupos ou pessoas lá discutem, até chegar a um consenso. Ok? Beleza. Já no caso para Platão, repetindo, ele vai ter um vislumbre natural sobre a justiça e sobre a lei. Nesse aspecto, ele vai comparar a sociedade com o ser humano. Segundo Platão, o homem ele é a mistura. O ser humano ele possui 3 almas. Uma alma concupiscente, uma alma colérica e uma alma racional. A alma concupiscente é aquela que busca tão somente satisfazer os desejos do homem, que desejos todos eles. A alma colérica é aquela que busca tão somente a sobrevivência do ser humano, ok? Está ligada à ira e à violência, mas acaba sendo um mecanismo de sobrevivência. Já a alma racional está ligada à capacidade do homem de raciocinar, de refletir, de indagar e assim por diante. Segundo Platão, um homem ele é justo quando a alma racional manda nas demais. Se esse homem ele vive perante a concupiscência e o desejo, ou ele vive perante a cólera e a fúria, é um homem injusto. Ele só vai ser justo se ele for dominado pela alma racional. Mas transpondo isso para a sociedade, eu já comentei isso com vocês em outro vídeo também, aquela criação, segundo Platão, de uma comunidade, onde todos têm igualmente direito à educação. Você passa por etapas, onde você é testado, e de acordo com que você é aprovado, você segue nos estudos. Quando você não é aprovado, você já passa a trabalhar em uma etapa da sociedade. Aí ele distingue a alma de bronze, alma de prata e alma de ouro. A alma de bronze, ela é responsável pelo quê?
pela sustentação, pelo sustento, perdão, da sociedade. É eles que vão dar de comer ao povo da sociedade. As pessoas continuam estudando, né? Aquelas que passaram, é feita uma nova prova. Quem é reprovado para de estudar e vai fazer parte do quê? Da alma de prata, sendo responsável por proteger a sociedade. É o braço forte da sociedade, né? E aqueles que continuaram estudando vão ser tidos como alma de ouro. São aqueles que usam a razão, são os filósofos. Então, da mesma forma que o homem só é justo se ele for guiado pela alma racional, a sociedade só vai ser justa se for guiada pelos filósofos. Já no caso Aristóteles. Aristóteles, pessoal, para vocês entenderem a noção de justiça para ele, vocês têm que distinguir dois tipos de bens para Aristóteles. Existem os bens partilháveis, existem os bens participáveis. O que é que difere um do outro? Sua própria natureza e quantidade. Vou dar um exemplo. Dinheiro. Dinheiro é o bem partilhável, porque você pode dividir ele em igual partes para determinado conjunto de pessoas. Já, por exemplo, poder. O poder, devido à sua própria natureza subjetiva, não é algo que você pega, não é algo que você pega uma faca que nem um bolo e sai dividindo. Então, no máximo, as pessoas podem participar. Vocês estão entendendo? Partilhável e participável. Nesse aspecto aí, ele vai dividir a justiça em dois tipos. Existem aquelas justiças, a justiça que é ligada aos bens partilháveis e a justiça que é ligada aos bens participáveis. Concomitantemente, justiça distributiva e justiça participativa. A justiça distributiva, gente, consiste para Aristóteles em dar para a pessoa de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu mérito. Dá um exemplo. Você não pode pagar o mesmo salário, por exemplo, de um médico a um gari. Não quer dizer que eles não são igualmente importantes, mas você tem que levar em conta o nível que foi necessário para aquele médico se tornar médico. Vocês estão entendendo? Quer dizer o seguinte, de acordo com a noção de justiça de Aristóteles, é dar a cada um conforme cada um precisa ou merece. Nesse aspecto, a justiça de Aristóteles não consiste em tratar todo mundo de forma igual. Pelo contrário, consiste em tratar as pessoas de forma desigual. Aí você vai dizer, isso é tão estranho, realmente. Mas se você for pensar, a lógica de Aristóteles é o seguinte, se as pessoas não são iguais, não tem como eu tratar elas de forma igual. Não tem como eu dar para elas de forma igual. Imagine, por exemplo, a sociedade passando por uma guerra. Ok? Tem aquela comida ali reservada. Então, você dá de graça para as pessoas pobres, mas cobra das pessoas ricas. Por um motivo bem simples. Um é pobre, o outro é rico. E essa noção de justiça distributiva, gente, está bem presente hoje em dia na nossa sociedade. Como, por exemplo, o Bolsa Família, não é? Não tem como você querer que todo mundo no Brasil receba Bolsa Família. É para receber somente aqueles que realmente precisam. Já a justiça participativa consiste em quê? Em dar possibilidade de todo mundo poder participar da política, da gestão, da administração de sua cidade e assim por diante. Justiça distributiva dá a cada um segundo sua necessidade, diferenciando os diferentes. Justiça participativa é garantir com que todos tenham acesso ao poder. Continuando, tá bem? Na página 247 nós temos o lado B, o tópico Direito Natural, Justnaturalismo, que eu já havia passado para vocês um podcast sobre isso. Então a gente vai só tocar de uma maneira bem superficial, ok? Quando as pessoas começaram a lidar com a ideia de justiça mediante o convívio social, passou a surgir a distinção entre direito natural e direito positivo. Direito positivo a gente vai falar logo no início. Mas a ideia de direito natural vai surgir justamente pela concepção que as pessoas tinham de que os seres humanos seguiam regras e normas, mesmo sem essas regras e normas estarem escritas em nenhum lugar.
Por quê? Porque ela fazia parte de todo o universo, de todo o cosmos. Então, como o ser humano faz parte do universo e do cosmos, obviamente o ser humano seguiria essas regras, essas normas, que é justamente o que ficou conhecido como direito natural, porque é algo que não foi criado pelo homem, entendem? Direito natural pode cair numa prova como justnaturalismo, direito natural e ius naturale, ok? Os primeiros a se indagar sobre isso, sobre essa natureza da justiça e da lei, vão ser justamente os gregos. Valendo lembrar que a noção de justnaturalismo, ela parte do princípio de que é algo eterno, imutável e universal, uma vez que essas leis estão escritas nos códigos da natureza, vocês estão entendendo? Então, como a natureza, o universo, ele é eterno, imutável e universal, então, consequentemente, essas leis serão eternas, imutáveis e universais. Valendo lembrar que nós vamos ter algumas correntes que vão estudar, né, que vão se apropriar do justnaturalismo. Nós temos o justnaturalismo teológico, nós temos o justnaturalismo natural, por exemplo, que é justamente esse que se baseia no ser humano tentar entender as regras e leis universais. Nós temos o justnaturalismo teológico, que é aquele que vai ser influenciado pelo cristianismo durante a Idade Média, que consiste em analisar a justiça pela ótica da igreja. É justo quando a igreja diz que é justo, porque tal justiça está baseada em princípios divinos, em Deus. Nós temos também o justnaturalismo racional, que vai estar intimamente ligado ao iluminismo, né? Que existem essas regras em que o homem tem que analisar de uma maneira racional e replicar na sociedade. Pois bem, tirando isso agora a gente vai para outra página. Eu sei que o vídeo já está ficando um pouquinho comprido, mas bora lá, tá bem? Seguinte, a gente vai agora para a página 248, o lado A, o tópico, o lado A, tem o subtópico lá em cima, teóricos da modernidade. Seguinte, como eu falei para vocês, logo no início, nós vamos ter o justnaturalismo natural e depois nós vamos ter o justnaturalismo teológico, que se baseia justamente na submissão da justiça a princípios divinos. Com o passar do tempo, gente, se inicia um processo de dessacralização das esferas do saber, que vai se dar justamente da separação da religião da educação. Não esqueça que na Idade Média, quem era responsável pela educação, quem dominava a educação, era a igreja. A partir do processo de dessacralização e de laicização, tá certo? Você vai ter uma separação da religião dessas outras esferas. Nesse aspecto, nós temos as reflexões de Nicolau Maquiavel, que vai justamente separar os conceitos de política de tudo que não é político, ou seja, de tudo que é anterior e exterior à política, como a gente já viu em um vídeo anterior. Nós vamos ter também outros teóricos que vão trabalhar bastante sobre isso. Ok? Nós temos, por exemplo, Thomas Hobbes, nós temos John Locke, nós temos Jean-Jacques Rousseau, que vão justamente trabalhar sobre esse aspecto de justiça e esse aspecto de política. Ok? Thomas Hobbes ele vai tratar justamente o seguinte, que o poder do soberano deve ser absoluto, ou seja, total e ilimitado. A gente viu que para Hobbes a ideia de abuso de poder é uma contradição, uma vez que o poder é ilimitado. Valendo lembrar também que não necessariamente ele é defensor de um absolutismo real. Não é necessariamente isso. Ele é defensor do Estado, e mais precisamente de um Estado forte. E nesse aspecto, para ele, o poder do Estado tinha que ser exercido pela força por um motivo bem simples, pois era somente a iminência, o medo do castigo que poderia ser utilizado para controlar os indivíduos. Porque, segundo Thomas Hobbes, o homem é o lobo do homem. Relembra que a gente já havia comentado isso.
E pelo homem ser violento, ele precisaria de um Estado forte para controlá-lo. Ok? E nesse aspecto, não esqueçam que para ele o Estado é o único que tem poder exclusivo para a produção jurídica, ou seja, para a criação de leis. Então, nesse aspecto, tá bom? A criação de leis não se baseia somente no desejo da pessoa, e sim na necessidade de um Estado forte para controlar essa sociedade cheia de pessoas cruéis. Nós temos também John Locke. Para John Locke, gente, propriedade é tudo que pertence a cada indivíduo, que vai desde uma calça, um tênis, até tua própria vida. Então, mesmo aquele indivíduo que diga que não tem nada, ele tem a vida, então ele tem alguma coisa. E nesse aspecto, ele vai ser um ferrenho defensor da noção de liberdade, ok? E conjunto com essa liberdade vem a concepção de autonomia do sujeito, que é basicamente o quê? Você poder fazer o que quer sem ser controlado por um Estado, ok? Mas nesse aspecto é interessante você pensar o seguinte: John Locke ele acaba sendo uma das raízes do liberalismo, né, que vai pregar essa liberdade e tal. Entretanto, essa concepção de liberdade de John Locke não é um conceito muito amplo, porque ele vai acabar sendo, nesse aspecto, bastante elitista, ok? Para ele só poderia participar, né, ter completo e pleno acesso a essa liberdade quem tivesse realmente condições. Então, nisso, só poderia participar da cidadania, só poderia votar e ser votado quem tivesse uma riqueza considerável. Mostrando aí, gente, o elitismo que já existia na raiz do liberalismo, né? Fora isso também nós temos Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, pessoal, ele vai ser um dos principais criadores da noção de soberania. Mas para ele, essa ideia de soberania estava ligado estritamente ao corpo coletivo, ao corpo social, sendo que essa soberania ela era expressa através da lei. Quer dizer o seguinte, repetindo: soberano é o povo, soberano é a vontade geral, sendo que essa soberania é exercida através das leis. E segundo ele, essa soberania seria inalienável, quer dizer que nem mesmo a pessoa pode abrir mão dessa soberania. Nesse aspecto, gente, ele vai dizer o seguinte, que a população, que o indivíduo, ele vai ter duas naturezas, pode dizer assim, uma natureza ativa e uma natureza passiva. Natureza ativa como cidadão, como fonte do poder para a criação das leis. Mas ele também vai ter uma natureza passiva, uma vez que ele vai ter que ser súdito dessas leis. Repetindo, o corpo de soberanos, né? O soberano expresso pela vontade popular, né? A soberania popular, ela vai ter duas naturezas que são configuradas por dois tipos de participação. A ativa, que consiste em você ser cidadão e, como cidadão, ser fruto de todo o poder, por exemplo, das leis. E também você vai ter uma soberania mais passiva, que consiste no fato de você ser obrigado a seguir aquelas leis. Tá bem? Nisso é interessante também, pessoal, já que ele no próprio livro de vocês aqui, ele vai destacar algumas coisas como vontade geral. Eu já tinha explicado isso, por isso eu vou comentar de uma maneira bem simples. Existe uma diferença entre vontade geral e vontade da maioria. Vontade da maioria ocorre quando um determinado grupo de indivíduos possui interesses particulares em comum, se juntam para ter esses interesses satisfeitos. Ficou confuso, não foi? Bora lá falando de novo. Imagine, por exemplo, que você quer ir para a praia porque você acha legal. Seu vizinho quer ir para a praia, seu colega de sala quer ir para a praia para poder tirar uma selfie boa. Um outro colega de sala quer ir para a praia para poder namorar.
um outro cara quer ir pra praia. Vocês estão entendendo? Aí todo mundo aí na sala quer ir pra praia. Entretanto, querem ir pra praia por objetivos particulares e não por pensar no grupo. Isso é vontade da maioria. Entretanto, vontade geral significa o seguinte, que você, como indivíduo, sacrifica um desejo seu em prol do benefício de toda a comunidade. Traduzindo, vontade da maioria, você é individualista. Vontade geral, você pensa na população. Nesse aspecto, gente, nós temos, nessas discussões, vão surgir conceitos como direitos naturais inatos. O que quer dizer direito natural inato? É aquele que faz parte. Um direito natural ao ser humano quer dizer que todo ser humano, por ser ser humano, tem aquele direito. Vocês estão entendendo? Aí você tem a questão direito à vida e à segurança, expresso por Thomas Hobbes, o direito à liberdade, expresso por John Locke, e o direito à igualdade, expresso por Rousseau. Nós vamos ter outros também, como Emmanuel Kant, que vai tratar da questão da dignidade humana. O que é, de uma maneira bem simplória, essa dignidade humana? É você tratar o outro como você gostaria de ser tratado, pode dizer assim. Nesse aspecto, ele mesmo comenta, né, que o indivíduo, por mais que suas ações tornem indigno o respeito que a gente possa ter para ele como ser humano, mesmo assim ele continua como ser humano, e nesse caso ele tem todos os direitos de ser tratado. É aquela discussão que eu já falei com vocês sobre direito humano ser direito de bandido. Por mais que o cara tenha aprontado bastante, ele continua sendo um ser humano, e por ser humano ele tem esses direitos, ok? Nós temos também na página 249, no lado B, um outro chamado Cesare Beccaria. Cesare Beccaria, pessoal, ele vai justamente se manifestar contra penas que eram comuns na história, como tortura, infâmia, julgamento secreto, suplício. Ele vai se declarar também contra pena de morte e vingança. Com essa concepção dele, esse pensamento dele, ele vai ser aclamado por filósofos. Só que quando ele volta para a sua cidade, ele vai ser acusado de heresia. Não esqueçam que muitas das pessoas que sofriam tais penas sofriam por causa da igreja, né? Pois bem, agora a gente vai no tópico 5, que vai falar sobre positivismo jurídico, que vai criticar o justnaturalismo. O positivismo jurídico também pode aparecer na prova como justpositivismo ou iusposition, tá bem? Sei que o vídeo tá meio grandinho, mas não tem como, vocês estão vendo a quantidade de coisas. Pois bem, eu já havia explicado o direito positivo, mas só relembrar alguma coisa. O direito positivo, ele é monista. Como assim? Ele só aceita ele mesmo como sendo correto, como sendo digno de existência. Ele só aceita ele mesmo. Ele é monista, tá bem? Diferente da noção de justnaturalismo, que trata sobre o aspecto eterno, imutável e universal, o direito positivista, o direito positivo, ok? Ele é limitado a um tempo, a uma sociedade e a um local. Quer dizer, ele é temporal, ele é histórico e ele não é universal. As discussões sobre esse tipo de direito político vão estar intimamente ligadas na passagem do século XVIII para o século XIX, ok? E nesse aspecto aí, eles vão acabar sendo bastante influenciados pelo pensamento iluminista. Por que é interessante vocês entenderem isso? Porque, de acordo com essa lógica do direito positivo, pelo menos na teoria, todos seriam iguais, inclusive em acesso ao poder. Relembra aquela questão do Barão de Montesquieu, né, de dividir o poder em 3 partes, executivo, legislativo e judiciário. Nesse aspecto, gente, na página 250, ele vai tratar uma coisa bem interessante, que esse direito positivo, ele vai vir justamente para bater de frente com o justnaturalismo, levando em conta as mudanças sociais. Vou dar um exemplo para vocês. Antes, os juízes, quando julgavam alguma coisa, eles julgavam se baseando em códigos morais da época. E acabava sendo muito uma interpretação de um juiz, vocês estão entendendo? Um juiz poderia interpretar a mesma situação sobre uma ótica, outro juiz poderia interpretar aquela mesma coisa sobre uma ótica completamente diferente.
Entretanto, a partir da criação desse aspecto mais positivo da lei, nós temos um exemplo aqui do Código de Napoleão, o Código Civil de 1804. Qual foi a importância disso? Porque a partir daí o juiz ele sempre teria que se basear nessa lei em específico. Então, até mesmo para os advogados defender seus clientes, eles teriam um apoio que seria essa própria lei. Eles saberiam de que o cara estava sendo acusado, como estava sendo acusado, os processos e assim por diante. Agora a gente vai para o tópico elaboração teórica do direito positivo, ou positivismo jurídico, ou justpositivismo e assim por diante. Um dos caras que vão ser extremamente importantes para isso é Hans Kelsen. Okay? Ele é considerado, de certa forma, como um dos pais da ciência do direito, justamente porque ele vai separar moral e direito. Como assim? Ele vai dizer o seguinte, que quando ele elabora o positivismo jurídico, ele vai dizer que a norma do direito positivo, ou seja, a lei, ela pode ser válida mesmo que seja injusta. Falando de maneira bem simples, uma lei ela é legal, porque ela é uma lei. E uma lei necessariamente, para ser legal, não precisa ser justa. Vocês estão entendendo? Ficou confuso? Vou dar um exemplo dos professores não poderem merendar, por exemplo. É legal porque está na lei, mas será que é justo? E por que ele vai diferenciar essa concepção de justiça da concepção jurídica? Porque, segundo ele, a noção de justiça é muito relativa, muda com o tempo e com o espaço. Então, se eu for julgar algo só pensando no que é justo, pode ser justo agora, mas não ser justo daqui a 1 ou 2 anos, vocês estão entendendo? Por isso que eles preferem seguir essa concepção mais jurídica e não dessa concepção de justiça, ou seja, separa a moral do direito. Agora a gente vai falar da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Gente, antes de mais nada, a concepção de direitos, de humanos com direitos, ela não é tão nova, ela é um pouquinho mais antiga. Se você for fazer uma linha do tempo, a gente vai bater inclusive na Mesopotâmia, onde Ciro, ao dominar a Babilônia, vai fazer algo completamente novo. Ele vai libertar todos os escravos, dizendo que quem quisesse voltar para a sua terra podia voltar. Isso você vai ter, inclusive, na Bíblia, para aqueles que gostam de ler, não sei, né? Tem lá no livro de Esté, onde os judeus são libertados e podem voltar para Israel ou ficar lá na Babilônia. Tá certo? Esse código de leis dele vai ficar escrito numa coisa que ficou chamada de cilindro de Ciro. Depois você percebe isso também nos romanos. Depois você vai perceber isso lá na Inglaterra com a petição de direitos. Depois você vai perceber isso lá com a questão da libertação dos Estados Unidos na Guerra de Independência. Depois você vai perceber isso na Revolução Francesa. Vocês estão entendendo? A ideia de direito, de seres humanos com direitos, dotados de direitos, como seres sujeitos de direitos civis, políticos e assim por diante, é algo mais novo. Mas a ideia de ser humano com direito, independente que direito é esse, isso é bem mais amplo. Lindenberg, mas essa concepção mais nova de direito, ela surge a partir de quando? A partir da Revolução Francesa, ok? Com a influência do iluminismo, ok? Mas a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que a gente segue hoje em dia, ok? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela vai ser baseada justamente como consequência da Segunda Guerra Mundial, ok? E tudo que eu já falei para vocês, né, que os judeus vão sofrer, todas aquelas coisas hediondas da Segunda Guerra Mundial, tá certo? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, que a gente segue atualmente, ela vai ser escrita, né, assinada lá pela ONU em 1948. Agora no lado B da página 250 tem o tópico as 3 gerações dos direitos humanos. A gente vai trabalhar agora
não vai ser de uma maneira tão aprofundada, as gerações dos direitos humanos, situando um momento específico na história, né, que acaba servindo como momento de delimitação dessa geração, e a gente vai trabalhar também de uma maneira superficial com relação às ideias específicas de cada geração. A primeira geração dos direitos humanos, gente, ela vai estar intimamente ligada à Revolução Francesa e vai estar intimamente ligada à ideia de liberdade e autonomia individual. Valendo lembrar que até então não existia essa concepção de liberdade individual, uma vez que tudo era controlado pelo poder despótico, pelo poder absolutista do rei. Então, obviamente, os defensores desse período em si vão reivindicar o quê? Liberdade e autonomia. E nesse aspecto nós estamos falando de quê? De liberdades individuais. Nisso, uma das principais características aí seria, se a gente fosse resumir assim, estaria ligada à ideia de direitos civis e direitos políticos. Tá bem? Segunda geração vai ocorrer mais precisamente no século XIX, século XX, e vai estar intimamente ligado, gente, à questão da Primeira Guerra Mundial também, ok? E todas aquelas transformações que a Primeira Guerra Mundial causou, como, por exemplo, aquele rompimento com a ideia de que a ciência iria salvar o mundo, né, a crise da ciência e assim por diante. A principal busca, a principal reivindicação dessa geração estava ligada ao conceito de igualdade, sobretudo social, econômica e cultural. Tá bem? Aí vem uma coisinha interessante. Nessa concepção de igualdade, liberdade, eu acho daí para vocês verem, por exemplo, tá meio apagadinho, mas existem os conceitos de liberdade positiva e liberdade negativa, de Isaiah Berlin, ok? Isso aqui é intimamente ligado à própria análise que a gente pode fazer do liberalismo. Liberdade negativa, gente, basicamente, é você poder fazer o que você quer e não ser obrigado a fazer o que você não quer. Ficou confuso, não foi? Bora lá. Liberdade negativa é toda liberdade que o indivíduo tem para fazer o que ele quer ou não fazer o que ele não quer. Ele não pode ser obrigado a fazer o que não quer. Ele não pode ser coagido a não fazer o que ele quer. Deu para entender? Liberdade negativa é você fazer o que você quiser. Pronto, acabou. Só isso. Entretanto, aqui é bem importante você entender o seguinte, que eles também não podiam dar essa noção de que você podia fazer tudo o que quisesse. Já imaginou você ter liberdade para matar, estuprar, roubar? Então eles vão diferenciar o seguinte, que dentro da tua casa, né, no teu privado, e vão diferenciar com o aspecto público, vão separar e dividir o aspecto público do aspecto privado. No público, essa tua liberdade negativa é extremamente limitada. Já, sob o ponto de vista privado, você tem uma liberdade negativa maior. Vou dar um exemplo. Em casa você pode andar pelado. Na rua, isso daria problema. Já então, o que é a liberdade positiva? A liberdade positiva, gente, de uma maneira bem resumida, é você ter toda a estrutura para conseguir aquilo que você quer. Vou dar um exemplo aqui para você. Você quer ser um médico, mesmo você vindo, sei lá, de um lixão. Você tem liberdade negativa. Quer dizer o quê? Você pode estudar e assim por diante para conseguir o que você quer. Mas o que é essa liberdade positiva? É você ter toda a estrutura e condição para alcançar aquilo que você almeja. Ou seja, você precisa de uma boa educação, acesso à universidade e assim por diante. Deu para entender? Liberdade negativa é você poder fazer o que você quer. Liberdade positiva é você ter todas as ferramentas necessárias para você conseguir aquilo que você quer. Tá bem?
Nisso também, gente, a gente já está terminando, ok? A gente já está terminando. Eu sei que o vídeo ficou grandinho, mas a gente já está terminando. Dentro desse aspecto, é interessante a gente tratar também o conceito de cidadania. O que é ser cidadão? Por mais que seja uma teoria que hoje em dia é bastante criticada, mas ainda está bastante em voga, é a do sociólogo britânico Thomas Marshall. Ele vai trabalhar em seu livro Cidadania, Classe Social e Status, ele vai trabalhar justamente esse conceito de cidadania. E segundo ele, o conceito de cidadania vai estar ligado a 3 estágios. O primeiro estágio é a conquista de direitos civis, ou seja, liberdades individuais. O segundo estágio está ligado à questão da conquista de direitos políticos, né? A possibilidade de participar de política, ser eleito, votar. O terceiro estágio está ligado à questão dos aspectos sociais, dos direitos sociais, ou seja, os direitos coletivos. Nesse caso, para ele, ok? Cidadão é aquele que exerce seus direitos civis, políticos e sociais de uma maneira efetiva, ok? E aí vem uma coisa interessante, você tem que saber a diferenciação, pelo menos, né, de direito social, direito civil e direito político. Direito social é aquele coletivo, ok? Que não é só para você, é para toda a comunidade, por exemplo, para toda a sociedade. O direito à educação é social, o direito à saúde é social, o direito à segurança, social. O direito civil é aquele mais individual, em que você não precisa do outro para você ter esse direito. Vou dar um exemplo. Trabalhar, direito de liberdade de expressão e assim por diante. Direito político, como eu já disse, é você poder votar, ser votado e assim por diante. Nós temos a terceira geração dos direitos humanos, gente. Essa terceira geração dos direitos humanos, tá bem? Ela vai estar extremamente ligada ao século XX, ok? E mais precisamente, ela vai tratar do quê? Dos chamados direitos difusos ou direitos coletivos, que podem ser resumidos também em direitos transindividuais. Como assim? Enquanto a primeira geração consiste em uma liberdade individual, a segunda geração consiste na questão da igualdade, ou seja, direitos sociais. Essa terceira geração, ela está ligada a uma coletividade maior. Por exemplo, a todo um planeta, a todo um continente. Vou dar um exemplo. O direito a um ar puro é um direito para todo o planeta. A questão do combate à devastação florestal, ao aquecimento global, é uma coisa que vai beneficiar todo o planeta, vocês estão entendendo? Então, a terceira geração tem ênfase nos chamados direitos coletivos, direitos difusos, direitos transindividuais. Para terminar, nós temos também a questão das características dos direitos humanos. Tem uma infinidade, mas nós vamos nos concentrar, vocês podem ver que tem até algumas aí no livro de vocês, né, escrito assim de lado, mas vamos nos concentrar nessas aqui, tá bom? Que está no livro mesmo, que é a universalização, a indivisibilidade e a participação. A universalização, pessoal, significa o quê? Que todos os seres humanos, ok, têm direito aos direitos humanos, ok? Os direitos humanos, eles são universalizáveis, mas não universais. Ficou confuso, não foi? Universalizáveis é diferente de ser universal, porque universal, gente, quer dizer que esses direitos são eternos e imutáveis. E com o passar do tempo, esses direitos podem se alterar, tá bem? Beleza? Outra coisa também que você tem que levar em conta é, primeiro, indivisibilidade, ok? Quer dizer o seguinte, que os direitos humanos que foram tratados, que eu comentei com você, as gerações, ok? Um não é melhor que o outro. Uma geração não exclui a outra. Pelo contrário, as 3 gerações têm que existir juntos. Tem que haver liberdade, tem que haver igualdade e assim por diante, ok? Fora isso também, nós temos a questão da participação, que é a luta pela democratização da política interna de vários países, não é? Com a questão do engajamento das pessoas, o fato de todo mundo, independente de cor, orientação sexual,
religião poder participar livremente sem ter medo de ser coagido. Nós temos outras características também, que é a imprescritibilidade. Quer dizer o quê? Imprescritibilidade quer dizer que não tem vencimento, vocês estão entendendo? Não tem uma data para vencer esses direitos. Nós temos a inalienabilidade, que é justamente ninguém pode retirar de você esses direitos. Nós temos a irrenunciabilidade, quer dizer que nem mesmo você pode abandonar esses direitos. E nós temos a inviolabilidade, quer dizer que esses seus direitos não podem ser violados nem mesmo pelo governo. E nós temos a efetividade, quer dizer que esses direitos devem ser colocados realmente na prática. Ok? Pessoal, vou terminar por aqui mesmo, tá certo? O restante é mais só a nível de informação, que eu vou falar sobre a Comissão Nacional da Verdade, que é aquela comissão aqui no Brasil que investiga os crimes cometidos durante a ditadura militar e assim por diante. Espero que essa aula possa ter sido útil para vocês. Eu sei que é muita coisa, é muito cansativo, mas eu sei que vocês vão dar conta. Tchau, tchau, ok? Deus abençoe a todos.